Oi, gente, meu nome é Rayane. Dando continuidade aqui aos vídeos do Lacanflix, nós vamos falar hoje sobre a anatomia do fígado, certo? Sobre as características gerais, né? O fígado é a maior glândula do corpo e depois da pele é o maior órgão. Ele pesa cerca de 1.500 gramas e representa aproximadamente 2,5% do peso corporal do adulto, certo? E aí ele é um órgão, né, muito importante, certo? Ele faz diversas atividades metabólicas. Ele produz muitas enzimas, hormônios e também, né, dentre suas funções, ele armazena glicogênio e secreta bile, tá? Com exceção da gordura, todos os nutrientes absorvidos pelo TGI, eles são levados primeiro ao fígado pelo sistema venoso porta, certo? Então, os intestinos, né, o grosso e o delgado, o estômago, todos os nutrientes são drenados, absorvidos lá, drenados pelo sistema porta, que leva diretamente até o fígado, né, esse sangue rico em nutrientes, e com exceção da gordura, e lá o fígado vai fazer diversas atividades de metabolização dessas substâncias, certo? Pronto, aí a localização, né? Em relação a esses 9 quadrantes aqui, divididos pelas linhas médio-claviculares direita e esquerda, e por essa aqui, que é abaixo do rebodo costal, e essa que cruza as espinhas ilíacas anterosuperiores, nós temos essas divisões do abdômen, né? E aí o fígado, ele tá localizado principalmente no hipocôndrio direito, né? Pega essa parte do epigastro e um pouco também do hipocôndrio esquerdo, certo? Nessa outra divisão, nós temos aqui, né, a linha média e a linha transumbilical, certo? E aí o fígado, no caso dessa divisão em quadrantes, né? O fígado ocupa a maior parte aqui do quadrante superior direito e também uma parte do quadrante superior esquerdo, certo? Pronto, aí ainda em relação à localização, nós temos a localização do fígado em relação aos recessos, né? Os recessos, eles são essas reflexões de peritônio, certo? Que vão deixar uns espaçozinhos, tá? E aí que a gente chama de recesso. E aí quais são os principais recessos relacionados ao fígado, né? Temos o recesso subfrênico, certo? Que é esse abaixo do diafragma, que é o diafragma, esse aqui abaixo do diafragma é o recesso subfrênico. Entre o rim e o fígado, nós temos o recesso hepatorrenal, também chamado de bolsa de Morrison, tá? E abaixo do fígado, nós temos o recesso subhepático, tá? Esses recessos são importantes porque em caso, por exemplo, de peritonite, né? Quando tem acúmulo de pus, certo? Na cavidade peritoneal, eles podem se alojar justamente nesses espaços, nesses recessos, tá? Principalmente quando a pessoa está em decúbito dorsal, geralmente fica nesse recesso hepatorrenal, na bolsa de Morrison, tá? Pronto, aí sobre as faces do fígado, né? O fígado tem duas faces, certo? Tem a face diafragmática e a face visceral, tá? A face diafragmática, ela é mais lisa, é nessa parte mais anterior aqui, certo? Ela é mais lisa. E a face visceral, o nome já tá dizendo, né? Visceral, tá em contato com as vísceras. Então, essas vísceras em contato com o fígado vão deixar algumas marcas, né? Que a gente chama de impressões. Mais na frente eu vou especificar melhor essas impressões. E aí, ela não é tão lisa como a diafragmática, certo? Ela é cheia de relevos, que é essa face visceral mais posterior. Nessa figura, o fígado tá de cabeça para baixo, certo? Ele tá rebatido. Então, ele tá de cabeça para baixo, porque a vesícula biliar, ó, ela tá para cima, né? Na posição anatômica, ela é para baixo. Aí, a maior parte do fígado, né, ela é coberta por peritônio. Mas tem algumas áreas que não são. Nessa parte, na face diafragmática, nós temos a área nua do fígado, que é chamada de nua justamente porque ela não é coberta por peritônio, certo? Aí, nessa foto aqui, só voltando, né, dá pra ver melhor. Aqui, esse roxinho é a face diafragmática, e essa parte aqui mais posterior, né, do fígado, é a área nua do fígado, certo? E essa aqui, laranjinha, é a face visceral, tá? Aquela que é cheia de impressões, como eu falei. E aí, nessa face visceral, as partes que não são cobertas por peritônio é a fossa da vesícula biliar, então é onde a vesícula fica alojada aqui, né? Se a gente tirasse essa vesícula,
encontrarem uma depressão, que é a fossa da vesícula, que ela não é coberta por peritônio, e a porta do fígado, que é onde entra aqui a tríade portal, certo? Nesse plano aqui transversal, aqui onde fica a tríade portal, também não é coberta por peritônio, tá? Beleza, então fígado, duas faces, face diafragmática e face visceral, certo? E sobre os ligamentos, né? Os principais ligamentos são o ligamento coronário, que é nessa foto, né? Dá pra ver, é esse aqui de cima, certo? Que tá bem grudadinho aqui no diafragma, tá? E aí, esse ligamento coronário, ele tem duas lâminas, tá? Uma lâmina mais superior, né? E uma lâmina mais inferior aqui, certo? E aí, nas pontinhas dessas lâminas, ó, bem aqui, tá? Essas lâminas são formadas pela reflexão do peritônio, né? Então, essa partezinha aqui, ó, que tá sem as lâminas, né? Entre as lâminas é a área nua do fígado, tá? Que não é coberta por peritônio. Pronto, aí, na junção dessas duas laminazinhas que formam o ligamento coronário, nós temos os ligamentos triangulares, certo? O esquerdo e o direito, tá? Aí aqui, nesse caso, nessa foto, né, uma vista anterior, aqui o ligamento coronário, aí desse lado o ligamento triangular esquerdo, na pontinha, e nessa outra pontinha o ligamento triangular direito, tá? Aí temos também o ligamento falciforme, que é esse aqui, certo? Que ele liga o fígado à parede anterior do abdômen. E tem o ligamento redondo do fígado, que é na continuação do falciforme, na pontinha a gente tem o ligamento redondo. E esse ligamento redondo é um remanescente da veia umbilical, certo? Que era a veia lá no feto que levava o sangue rico em nutrientes da placenta até o feto, tá? Ele é um resquício, vamos dizer assim, né? Da veia umbilical, certo? O ligamento redondo do fígado. Aqui atrás, na vista posterior, dá pra ver ele bem aqui, ó, na pontinha. E aí, os outros dois ligamentos, né? Eu tenho o ligamento venoso, certo? Que é esse bem aqui, que no caso aqui seria no feto, certo? Quando ainda existia esse ducto venoso, que ligava essa veia umbilical à veia cava inferior, tá? Aqui seria no feto, que existia ainda esse ducto venoso. Como no adulto, né, quando a criança nasce, não existe mais, então ele vira um ligamento, certo? E aí a gente chama de ligamento venoso, ele é um remanescente desse ducto venoso. E aí, ó, nessa foto aqui, o fígado tá de cabeça para baixo, tá? Então, o ligamento venoso seria esse aqui, certo? Aqui o ligamento venoso, tá? E por último, nós temos o ligamento hepatoduodenal, que é justamente um dos ligamentos que formam o aumento menor, né? O aumento menor é formado pelo ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal, certo? Liga o fígado ao duodeno. E aí, nesse ligamento hepatoduodenal, passa a tríade portal, que a gente vai falar já já sobre ela, tá? Pronto, então esses são os ligamentos do fígado. Agora falando das fissuras, certo? Nós temos a fissura sagital direita e a fissura sagital esquerda, também conhecida como fissura umbilical, certo? Então, vamos observar aqui, né? Mais uma vez, a imagem tá com o fígado de cabeça para baixo, certo? A fissura sagital direita seria nessa linha aqui, tá? E aí, o que a gente tem nessa linha? Tirando a vesícula e tirando aqui a veia cava inferior, aqui nós teríamos a fossa da vesícula biliar e aqui nós teríamos o sulco da veia cava inferior, certo? Então, nessa linha da fossa da vesícula e do sulco da veia cava inferior, nós temos a fissura sagital direita, certo? Do outro lado, nós temos a fissura sagital esquerda, também chamada de fissura umbilical, justamente porque o ligamento redondo é o remanescente da veia umbilical, como eu falei, né? Então, a esquerda também é chamada de fissura umbilical. E é formada pelo quê? Pela fissura do ligamento venoso, como eu falei, e a fissura do ligamento redondo, que é essa aqui, tá bom? Aqui o ligamento redondo e aqui a fissura dele, tá? É tipo essa depressãozinha aqui, né? Fissura. E aí, na transversal, a gente tem a porta do fígado, como eu falei, por onde vai passar a tríade portal, certo? E aí, a junção dessas fissuras aqui, à direita, à esquerda e a porta do fígado, nós formamos um H, tá? Que a gente chama de H hepático, certo? Como eu coloquei
Só um minuto. Como eu coloquei bem aqui, tá? H hepático. Pronto. Aí falando um pouquinho da tríade portal e do hilo hepático, certo? A tríade portal, então, é a artéria hepática própria, a veia porta e o ducto colédoco, tá? Então, aqui nessa figura, dá pra ver. A veia porta, ela é mais posterior. Aqui a gente tem a artéria hepática própria, que ela é mais medial, justamente porque o tronco celíaco, a aorta é mais medial, né? Então, a artéria hepática própria também é mais medial. E aqui o ducto colédoco, certo? Essa é a tríade portal. E aí, por onde, como eu posso dizer, a localização, né? É o local mesmo por onde essas estruturas entram, a gente chama de hilo hepático, tá? E aí o hilo hepático é justamente esse, certo? Aí aqui é a mesma coisa, né? Veia porta, ó, mais posterior, aí mais medial, a artéria hepática própria, e mais lateral, o ducto colédoco, certo? As impressões, né? Como eu falei, na face visceral, ela é bem cheia de relevos. Por quê? Porque ela entra em contato com muitos órgãos, tá? Então, bem aqui, ó, o fígado foi retirado e aqui é o leito do fígado, né? Então, ele está em contato com o quê? Com o rim, com a suprarrenal, certo? Ó, com o estômago, o esôfago, o duodeno e aqui, ó, o cólon, essa partezinha do cólon, a flexura hepática, né? Então, ele vai ter todas essas impressões que esses órgãos vão deixar, certo? Então, ó, aqui nós temos a impressão, né? A impressão cólica, a impressão duodenal, a impressão renal, certo? A impressão esofágica e a impressão gástrica, tá? Então, essas são as impressões aí que os órgãos deixam nessa face visceral do fígado. Aí, sobre os lobos anatômicos, né? O fígado tem 4 lobos anatômicos, tá? Então, aqui na vista anterior, né, nós temos o lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo, tá? Dividido aqui, né, pelo ligamento falciforme. O direito é maior que o esquerdo. E aqui na vista posterior, aqui é o direito, o lobo hepático direito, e aqui é o esquerdo, tá? É dividido aqui, nesse caso, pela fissura umbilical, né? E aí, na parte posterior, né, nessa face visceral, nós temos o lobo caudado e o lobo quadrado, tá? O lobo, lembrando que aqui o fígado tá de cabeça para baixo, tá? Então, no lobo caudado, esse aqui, ele é chamado de caudado por quê? Porque ele tem essa proeminênciazinha aqui, que parece uma cauda, certo? Então, esse é o lobo caudado. E aqui, mais inferior, né? Já que o fígado tá de cabeça para baixo, esse aqui é o lobo quadrado, certo? Justamente porque ele parece um quadradinho mesmo, né? Aqui pela porta, fossa da vesícula, fissura do ligamento redondo, tá? Beleza. Então, esses são os lobos anatômicos do fígado. Só que aí existe uma divisão funcional, certo? Que são bem usadas pelos cirurgiões. Então, nessa divisão, o fígado é dividido em lobos que tem uma vasculatura independente, certo? E aí é feita a partir das veias hepáticas, certo? Então, aqui eu tenho, ó, a veia hepática intermédia, a veia hepática direita e a veia hepática esquerda. A veia hepática intermédia, ela vai dividir, né? Aqui vai dar origem, né, a essa fissura portal principal, certo? No local onde se encontra essa veia hepática intermédia. Tem a fissura portal principal, que vai dividir, né, o fígado em lado direito e lado esquerdo. Beleza. A veia hepática direita vai dar origem a outra fissura aqui, que é a fissura portal direita, que vai dividir esse lado direito em lateral e medial, certo? O amarelo e o laranja, lateral e medial. Já a veia hepática esquerda vai dividir também o lado esquerdo em medial e lateral, certo? Que nesse caso aqui é a fissura umbilical, certo? No lugar dessa veia hepática esquerda. E aí, por fim, faz-se um corte transversal aqui nesse plano transversal, que vai dividir todos esses lobos em, no caso a gente chama aqui
o superior, na verdade, a gente chama de posterior, e esse de baixo a gente chama de anterior, certo? Exceto, né, o segmento 4 aqui, esse roxinho, que não é dividido transversalmente, tá? E assim tem os 8 segmentos do fígado. Lembrando que o primeiro segmento, o primeiro lobo, né, é o lobo caudado, certo? E ele também é conhecido como o terceiro fígado, tá? Justamente porque ele tem uma vascularização independente, principalmente em relação a essas veias hepáticas, ó, que ele tem veias hepáticas próprias para drenar somente ele, tá? E aí isso é importante por quê, né? Porque, por exemplo, eu tenho um tumor que atingiu só uma região do fígado. E aí eu posso tirar aquela região, por exemplo, nesse segmento 2, sem causar um grande sangramento, certo? Já que a vasculatura é independente para esse lobo, por exemplo, tá bom? Só que aí isso diferencia muito de pessoa para pessoa, certo? Pronto. Aí aqui é só o que eu falei com os nomezinhos, tá? E sobre a vascularização, né? O fígado, ele tem uma irrigação dupla, ou seja, chega sangue tanto da veia porta como da artéria hepática própria para ele, tá? E esse sangue da veia porta, que chega, né, pela veia porta, ele é rico em nutrientes e pobre em oxigênio, tá? E é a maior parte do sangue que chega, certo? Cerca de 80% do sangue que chega no fígado vem da veia porta, tá? E essa veia porta, né, ela é formada aqui, a mesentérica inferior se junta com a esplênica aqui, então a junção da esplênica com a mesentérica superior forma a veia porta, que vai para o fígado, certo? O sangue vai para o fígado. Já a irrigação dupla, né, como eu falei, então a outra irrigação é da artéria hepática própria, tá? E aí ela vai levar, né, é uma porcentagem menor de sangue que chega, né, cerca de 25%, certo? Então, ela é rica em oxigênio, mas pobre em nutrientes, tá? E aí ela vem aqui, né, do tronco celíaco, da hepática comum, e aí que vai se dividir em gastroduodenal e artéria hepática própria, que se divide nos segmentos, né, direito e esquerdo, e aí o segmento direito aqui vai dar origem à artéria cística, que é bem importante, que eu vou falar mais na frente, essa artéria cística que vai irrigar a vesícula biliar, tá? Então, é irrigação dupla do fígado, certo? Tanto da veia porta como da hepática própria. E a drenagem, começando com a drenagem venosa do fígado, né? O sangue que sai dele. Essa drenagem, ela é feita, como a gente já falou na divisão funcional, né? Ela é feita pelas veias hepáticas, certo? Intermédia, direita e esquerda. E aí, mas como se dá, né, isso? Primeiro vem os ramos da veia porta, certo? Então, aqui, ó, ramos da veia porta. Aí esse sangue que vem pelos ramos da veia porta, ela passa por esses sinusoides, que são esses vasos aqui, ó, entre os hepatócitos, certo? E aí, esses sinusoides vão até as veias centrolobulares, certo? O sangue vai até essas veias centrolobulares. Lembrando que isso aqui é um lóbulo do fígado, certo? O fígado é formado por vários lóbulos dele, em formato né? Em formato de hexágono, certo? Então, beleza, aí os sinusoides desaguam nessas veias centrolobulares, e aí a junção de várias veias centrolobulares formam as veias hepáticas, direita, intermédia e esquerda, como eu falei. E essas veias, né, vão drenar para a veia cava inferior, tá? Essa é a drenagem venosa. E a drenagem linfática? Então, o fígado é um grande produtor de linfa, certo? E aí ele tem vasos linfáticos superficiais e vasos linfáticos profundos. Os vasos linfáticos superficiais, eles ficam na cápsula de Gleason. Essa cápsula de Gleason é uma membrana de tecido conjuntivo que reveste o fígado, certo? E aí esse revestimento a gente chama de cápsula de Gleason, certo? Pronto, aí tem esses vasos superficiais e os vasos linfáticos profundos, que aí os hepatócitos, né, produzem a linfa, e aí essa linfa fica nesse espaço de Disse,
certo? Ou chamado de espaço pericinusoidal ou de Disse, que é justamente o espaço que fica entre os hepatócitos aqui, ó, e entre o sinusoide e os hepatócitos, tá? E aí é drenada aqui, ó, pelos vasos linfáticos profundos, tá? Esse verdinho aqui, certo? E aí uma coisa interessante, uma observação, né, é que essa cápsula de Gleason, que eu falei que reveste o fígado, ela é inervada pelo plexo hepático, certo? Então, em casos de hepatomegalia, né, doenças que causam aumento ali do fígado, essa cápsula vai esticar e, como ela é inervada, vai causar dor, em razão dessa hepatomegalia, tá? Rapidinho aqui sobre as vias biliares, né? Os ductos biliares, eles conduzem a bile do fígado para o duodeno, tá? Essa bile, ela é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? E aí, quando chega gordura lá no duodeno, a colecistoquinina, né, um hormônio, a CCK, ela vai fazer com que a vesícula biliar se contraia e libere a bile lá no duodeno, que tem a função, né, de emulsificar as gorduras, certo? E aí, ó, aqui o caminhozinho, né? A bile, ela é produzida pelos hepatócitos, vem pelos canalículos biliares, que é essa setinha aqui, essas setinhas verdes, tá? Vão até os ductos biliares interlobulares, ductos hepáticos direito e esquerdo, aqui, ó, ductos hepáticos direito e esquerdo, certo? Que se juntam em ducto hepático comum. E aí o ducto hepático comum se junta com o ducto cístico e forma o ducto colédoco, que é esse maiorzinho aqui, tá? Pronto, aí só sobre o ducto colédoco, né? Ele vem aqui e se junta com o ducto pancreático, tá? E aí a junção deles dois vão formar uma dilataçãozinha aqui, que a gente chama de ampola de Vater, ou também ampola hepatopancreática, tá? E essa ampola, ela vai levar a bile até o duodeno, na segunda parte do duodeno, na parte descendente, tá? E justamente vamos dizer assim, desaguar, né? Na papila maior do duodeno, certo? Que é essa aqui, na papila maior do duodeno. Pronto. Aí aqui também tem alguns esfíncteres importantes, certo? Esses músculos que vão contrair ou relaxar e a partir disso abrir ou fechar esses canais, essas vias, tá? Então a gente tem o esfíncter do ducto colédoco, o esfíncter do ducto pancreático e esse esfíncter aqui da ampola, que a gente chama de esfíncter de Oddi, tá? Ó, bem aqui, ó, esfíncter de Oddi. E aí, quando esses esfíncteres se contraem, né, o de Oddi ou do ducto colédoco, a bile que estava vindo aqui do fígado, ela aqui está fechado, né, porque o esfíncter está contraído, então ela volta e vai pelo ducto cístico e preenche a vesícula biliar. É assim que a bile chega na vesícula biliar e é armazenada lá, tá? Então ela reflui, né, reflui para a vesícula biliar, certo? E aí, quais são essas partes do ducto colédoco, né? Ele tem uma parte supraduodenal, tem uma parte retroduodenal, atrás do duodeno, intrapancreática, certo? E intramural, que é quando ela tá aqui o ducto colédoco tá aqui em contato com a parede do intestino aqui, certo? Do duodeno. Pronto, aí sobre a vesícula biliar, né? Ela tem 3 porções, certo? O fundo, o corpo e o colo, que é essa região mais estreita. E bem aqui, geralmente tem um infundíbulo, que é também chamada de bolsa de Hartmann, certo? Que é essa proeminênciazinha aqui. E geralmente é onde os cálculos, né? Quando tem cálculo na vesícula biliar, é onde os cálculos impactam, ficam bem aqui, certo? Geralmente. E aqui no ducto cístico, né? Nós temos a prega espiral, ou também chamada de válvula espiral ou válvula de Heister. Que é essa aqui, ó, válvula de Heister, do ducto cístico. Que justamente deixa esse ducto cístico aberto, tá? E possibilitando, né, o refluxo aqui da bile, certo? Que eu acabei de explicar, né? Fecha aqui e aí a bile reflui para cá. E também ele dá uma
resistência para que quando tem um aumento de pressão intra-abdominal, tipo num espirro ou numa tosse, a bile não sair de uma vez aqui da vesícula para o ducto, tá? Então, ele tem essa prega em espiral justamente para essas funções, tá? E aqui um marco importante é o trígono de calor, certo? Vai ser formado pelo ducto hepático comum, o ducto cístico e a borda inferior do fígado, tá? Que formam, né, um triângulozinho, que por esse triângulo passa a artéria cística, que é bem importante também para os cirurgiões, porque justamente quando vai fazer uma colecistectomia, né, tirar a vesícula, você precisa cortar aqui a circulação sanguínea para a vesícula. Então, eles vão clampear essa artéria cística, certo? E aqui é o local anatômico que ela geralmente se encontra, mas tem muitas variações anatômicas dessa artéria e dos ductos biliares também, tá? Pronto, aí aqui só algumas correlações clínicas, certo? Aqui, sobre a palpação do fígado, né? Geralmente ele é melhor palpado quando há casos de hepatomegalia, tá? Mas como é que acontece, né? O médico coloca aqui abaixo do rebordo costal, aqui nas costas, né, do paciente, a mão esquerda e a mão direita fica aqui do lado do reto abdominal e também abaixo do rebordo costal, tá? Pede para o paciente inspirar. E aí, quando ele inspira, a mão esquerda é levada para cima, empurra assim para frente. E essa mão direita, ela vai tanto assim superiormente como posteriormente, certo? Então, ele faz esse movimento aqui para conseguir palpar o fígado, certo? Como eu falei, geralmente melhor palpado em caso de hepatomegalia, né? E outra correlação é a hipertensão portal, tá? Então, o sistema venoso porta, né, que vai trazer ali o sangue rico em nutrientes do TGI, ele tem algumas anastomoses, assim, conexões com o sistema, com as veias sistêmicas, certo? Por exemplo, aqui no abdômen, ao redor do umbigo, tá? E aí, quando tem casos de cirrose, por exemplo, que tem fibrose aqui dos sinusoides, né, que a gente viu, vai aumentar ali a pressão dentro dessas veias do sistema porta. E aí, esse sangue pode refluir aqui, passar para o sistema, nessas conexões aqui para as veias sistêmicas, certo? E aí vão aumentar o diâmetro das veias, né? Vão ficar mais túrgidas, vamos dizer assim. E aí causa esse sinal clínico aqui, que é a cabeça de medusa, certo? E foi isso, gente. Obrigada pela atenção.